Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Seria de esperar que uma sociedade ocidental, avançada, moderna, liberta dos confrangimentos e constrangimentos daquilo que se dizia noutros tempos que não podíamos falar, aquilo que pensávamos, estaria aberta para abordar toda e qualquer temática que essa mesma sociedade enfrentasse. Seria de esperar que nestas sociedades liberais, onde o homem pode ser tudo aquilo que quiser, onde a mulher pode ser tudo aquilo que quiser, onde os animais também podem ser tudo aquilo que quiserem, não seria restrito ou não seria proibido ou não seria considerado um anátema abordar determinados temas, uma vez que, sendo livres, verdadeiramente livres seríamos. Mas não é isso que acontece. Nomeadamente quanto ao tema da imigração, onde cada vez que se fala dessa problemática, vozes se levantam pró e contra, mas que, acima de tudo, o que tentam fazer, mais do que analisar a problemática, é calar quem está do outro lado. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. E sim, porque se o povo pode falar da economia, se o povo pode falar dos impostos, se o povo pode falar da saúde e da educação, o povo também pode e deve falar da imigração. Pode e deve falar das tensões que podem surgir ou não da imigração. Podem ou não falar, devem ou não falar também da perda de alguns postos de trabalho que, por força da imigração, aceitar alguns salários que nós não aceitaríamos, ocupam esses lugares. Porque se há uma verdade na democracia, se há uma verdade nas nossas sociedades, é que nós é que devíamos mandar. E se nós mandamos, então a nossa opinião devia, quando muito, pelo menos ser ouvida. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, hoje temos uma convidada, estreia absoluta no Isto é o Povo a Falar. É sempre uma alegria, um entusiasmo e também um desafio conversarmos com uma pessoa pela primeira vez. Escrever bem, escreve, e isso pode ser comprovado nos artigos que apresenta com alguma regularidade no Jornal de Negócios. Eu estou a falar da Daniela Silva. Boa noite, Daniela. Daniela é investigadora do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estares aqui connosco. Sei que já há algum tempo ouvias o programa e... Só aqui que ninguém nos está a ouvir. Quando recebeste o convite, achavas que eu me tinha enganado? Não, fiquei muito orgulhosa por receber este convite e por estar junto de pessoas que já têm passado por aqui, que tenho muito gosto em ouvir. E muito obrigada então ao João pelo convite e por esta excelente introdução. Só uma pequena nota, eu escrevo no Jornal Económico. Jornal Económico, sim, exatamente. É parecido. E pegando na excelente introdução que fez, de facto é muito importante começarmos por este tema da imigração, porque é precisamente quando reprimimos a sociedade de falar deste tema com abertura e o moralizamos excessivamente entre o lado humanista e o lado da xenofobia e do racismo, ficamos com o debate completamente anulado, sem perceber os factos que estão em causa, e aumenta também a crispação da sociedade em relação a este mesmo tema e à forma como reagem a este fenómeno. De facto, este tema da imigração
vem ao encontro de muitas das minhas inquietações e também do meu trabalho de investigação, que se concentra bastante nos desafios demográficos e também no problema da natalidade e nas que já lá iremos, familiares, sim. que já lá iremos. Mas em relação à imigração, de facto, e está cada vez mais presente nestes últimos dias, nomeadamente pelo relatório que saiu, pelos últimos dados que saíram nos últimos dias, que dão conta de termos, neste momento, cerca de 1.600.000 estrangeiros em Portugal. E é preciso também deixar claro que estes dados também já são referentes ao ano passado. Portanto, nós estamos a falar de um fenómeno que é preocupante pelo avanço muito repentino em termos, portanto, de quantidade e também pela questão da proveniência dos novos imigrantes, e é por isso que se torna um tema tão alarmante e que, como já também podemos constatar, quase todos os partidos da nossa praça também já tentam ter alguma voz em relação a este tema. Estou a falar precisamente do PSD e do PS, ainda que as soluções que apresentam, portanto, tentam falar do tema, porque é de facto o elefante na sala, mas a espécie de solução que apresentam está muito longe de ser uma solução, porque são abordagens, são respostas que já vão com 20 ou 30 anos de atraso, desde que saíram de moda, desde que nos outros países também já mostraram provas de que não são suficientes e que não dão frutos. Tentam apresentar a abordagem integracionista como uma novidade, como uma coisa que pode ser agora trabalhada e que já está vista como ultrapassada e esgotada em outros países, como a Alemanha, a França, no norte da Europa. E, portanto, voltando à questão de que não podemos olhar para isto de uma forma dicotómica, entre o bem e o mal, o humanismo e a xenofobia, seja o que for, temos, de facto, normalmente 3 formas de olhar para este fenómeno. Temos, geralmente, a abordagem que é mais preconizada pela esquerda, que preconiza, então, a ideia de abertura total, somos cidadãos do mundo, no facto até se cruza um bocadinho com a abordagem liberal de que somos simplesmente consumidores desenraizados. Esta é a abordagem das fronteiras abertas e de que não podemos escolher quem chega até nós e que, mais uma vez, também em cruzamento com alguns liberais, se a economia precisa, então não há nada que trave isto, nem sequer uma política de fronteiras, porque mesmo que tenhamos uma política de fronteiras mais firme, eles acabarão por entrar. Este é o discurso que temos ouvido por parte de muitos comentadores, eles penetrarão na sociedade, de lá para onde der. É uma abordagem bastante liberal e neste caso, temos os partidos de esquerda a partilhar esta visão. Depois temos uma visão do outro lado, digamos assim, mais dos partidos populares, mais de direita, patrióticos. Temos, geralmente, 2 respostas, que é a mais radical de todas, que é a remigração, de facto, repatriamento, digamos assim. A remigração, que também pode depois seguir diferentes critérios. Há quem refira ao critério da questão da criminalidade e da legalidade. Outros acreditam que este critério é, ainda assim, pouco, porque só irá abranger uma porção muito circunscrita e diminuta daquilo que é o fenómeno que tem um impacto cultural muito massivo na nossa sociedade. E depois existem aqueles que, portanto, têm uma visão ainda mais abrangente dessa proposta de remigração. Depois, em terceiro lugar, estão aqueles que se dizem de centro, que têm a tal visão integracionista, mas a visão integracionista acaba por ser, como eu já disse, está mais que ultrapassada e baseia-se em, digamos, 3 pressupostos que são problemáticos, que é, o primeiro pressuposto é de que as nossas sociedades aplicam essa integração e que ficarão intocadas a nível de valores, instituições, a forma como nós temos as nossas normas sociais que damos por garantidas, elas ficarão sempre inalteradas, a ver de cima, este fenómeno de integração, e que nós não sofrermos nenhuma influência. Ou seja, que os nossos costumes e tradições não serão afetados, por assim dizer. Sim, existem, mantêm-se e... embora algumas pessoas até desejem que eles desapareçam, mas isso já é outro assunto. Depois, um segundo pressuposto errado é confiar que toda a porção de estrangeiros que nos chegam manterão uma atitude de
moderada, pouco reivindicativa, harmoniosa, e que não existirão à medida que estes grupos ganham expressão e força pela coesão dentro dos próprios grupos, não é? Tem força grupal face a nós, que somos muito mais desagregados e atomizados. Isso é a identidade. Portanto, assumimos que estas pessoas também nunca mais não ganharão outra expressão maior, eleitoral, reivindicativa e até com expressões mais violentas, se for também caso disso. E outro terceiro pressuposto. Com licença. Não, é porque uma das coisas que de facto nós temos falado na questão da imigração tem a ver que houve uma mudança nos países de origem destes fluxos migratórios, não é? Ou seja, nós estávamos habituados a que esses fluxos viessem dos PALOP, não é? A integração era relativamente mais fácil porque a língua e a história era algo que tínhamos em comum, mas aquilo que temos visto nestes últimos tempos é uma origem substancialmente diferente. Exatamente. E isso é precisamente por essa origem diferente e pelo caráter, lá está, massivo desta entrada em pouco tempo, é que chegamos então ao terceiro pressuposto que eu ia referir, que é quem preconiza esta abordagem integracionista confia que o eleitorado irá aceitar de forma pacífica estas mudanças e esta visão das coisas quando a população não foi consultada em momento algum sobre esta matéria, se queria ver-se cercada a nível económico, cultural, e é natural que as pessoas, perante um choque tão grande, acabem por reagir quer nas urnas, quer até nas ruas, poderá acontecer. Portanto, são essencialmente estes três pressupostos. Achar que as nossas instituições e valores são dados como garantidos e que estão como congelados no tempo e serão intocados e estarão sempre acima de uma aculturação. O segundo pressuposto, achar que esta imigração também irá manter-se como que à margem e domesticada, digamos assim, pelos tais governantes que tratam a sociedade quase como uma obra da sua engenharia. E o terceiro pressuposto, achar que a população irá aceitar isto tranquilamente. Claro que não aceita, e é por isso também que agora temos várias ações de cancelar eleições de forma administrativa, com processos judiciais, para tentar excluir do jogo eleitoral as pessoas que dão voz a estas inquietações. Mas há inclusive propostas vindas da esquerda, nomeadamente, uma vez que estas pessoas estão em Portugal, é legítimo que elas votem também, mesmo sem estarem totalmente legalizadas, não é? Sim, essa visão também... Portanto, não é algo novo, mas é, de facto, um problema que se avolumou e que nos faz realmente pensar. Agora que temos tantas pessoas que nos chegam que nem sequer falam português, não partilham dos nossos costumes e dos nossos conhecimentos históricos, tudo isso, estamos perante uma massa de eleitorado que fica bastante vulnerável até a partidos que, de facto, usam estas pessoas quase como um exército de novos eleitores que votam essencialmente por incentivo daquilo que recebem, não é? Pelos subsídios, pelo acesso à habitação, pela falta de controlo das próprias fronteiras, de chegar sem precisar de apresentar registro criminal, tudo isso. É normal que os políticos que facilitam esta forma de estar, que não, é racional que estes imigrantes entendam como boa, é muito bom que seja assim, é normal que depois estes partidos sejam premiados. Eu tenho uma visão, não é diferente, mas, por exemplo, foi notícia nestes últimos tempos, creio que um jovem brasileiro que matou um jovem português em Braga, em Itália, não sei quantos, e fala-se muito agora por ele ter registro criminal. Bem, em Portugal refugiou-se
a cabecilha dos atentados de Mumbai em 2005 ou 2006. Foi em Portugal que ele foi preso. Foi em Portugal também que se refugiou o líder da máfia mais perigosa do mundo, da 'Ndrangheta, um italiano, que estava também no Algarve, numa clínica privada, a fazer um tratamento. Ou seja, na realidade, não achas que o facto de Portugal ser um país que acolhe e um país que tem um fluxo de turismo muito grande, também é um atrativo, até porque o nosso passaporte é um bom passaporte, é um atrativo, já não digo para as massas, mas digo, por exemplo, para alguns criminosos de alto gabarito? Sim, sim, poderá ser visto como mais apetecível. Primeiro porque Portugal tem estado muito mais relaxado, confiando que a imigração que recebe não é problemática, e de facto não tem sido problemática nos últimos anos. Dá essa confiança e esse conforto para ser visto como um lugar mais protegido. Mas, sobretudo, portanto, agora que temos este fenómeno novo de entrada de centenas de milhares de pessoas de forma muito mais descontrolada, torna-se ainda mais nítido que é muito importante termos dados precisos, e até mesmo a nível de censos, sobre a população que nos chega, até para evitar generalizações de parte a parte, não é? Porque se nós, não só para avaliar a nível de criminalidade, mas qualquer fenómeno que seja analisado do ponto de vista dos académicos, sociológico, fenómenos sociológicos, fenómenos de necessidades económicas, tem que ter uma base de trabalho empírica rigorosa para conseguirmos dar a resposta adequada. Se não sabemos, não conseguimos analisar, por exemplo, a mesma questão da demografia, da natalidade. É impossível nós conseguirmos adequar as respostas aos desafios da natalidade se não conseguimos perceber quem são as mães que têm mais filhos em Portugal, as nacionalidades, as culturas que estão subjacentes. Portanto, esse conhecimento é cada vez mais um imperativo das nossas sociedades para prevenir que depois, o caso desse jovem em Braga, portanto, passou-nos completamente ao lado uma pessoa que já tinha registro criminal, que já tinha cometido crimes. Olha, mas por exemplo, também não custa depois do outro lado ver pessoas nas redes sociais a dizerem tiraram-nos o Manu, ou seja, Manu, que era o nome que o amigo que o conhecia de escola o tratava. E depois vemos este oportunismo quase que a utilizar uma tragédia, como é óbvio. Exatamente. Não custa, porque eu estou a apontar, os extremos não estão a resolver nada. Exato. E a questão é, se nós nos encontrarmos a meio, se calhar as políticas vão ser melhores, não é? Sim, tem toda a razão, porque de facto, e pela velocidade das redes sociais, pelo desinteresse em conhecer os casos em profundidade, existe muito esse risco de rapidamente resolver o caso, saber exatamente o que é que se passou, o contexto, quem eram as pessoas, e esse aproveitamento político, de facto, custa. Lá está. O aproveitamento político é quase inevitável nas nossas sociedades e também encontramos, mais, não é? Sobretudo nas questões do wokeismo, nos Estados Unidos, vemos muito este aproveitamento de casos, que até são bastante pontuais nos Estados Unidos, depois são abordados aqui em Portugal e na Europa em geral como se nos tocassem muito, não é? Claro. Esse aproveitamento é sempre bastante... não é bonito de se ver, claro, mas por outro lado acho que é exatamente, voltamos ao ponto inicial, quanto mais ignoramos os problemas, maior é a crispação. E então, se não existir uma referência a estes casos, a população sente que está a ignorar, portanto, vem aqui um caso representativo de um problema e depois usam-no, até de forma exagerada, para se apoderarem dele e até às vezes romantizar, até pode haver o perigo de romantizar um caso sem saber ao certo o que se passou, mas concordo que de facto não é há um aproveitamento também de parte a parte, sim. Que nos de alguma forma não nos faz jus enquanto cidadãos. Exato. E até pela forma como depois ele é apresentado, acrescentando sempre um ponto, à medida que se vai referindo outra vez a história, acrescenta sempre um ponto e depois fala-se no plural e para dar um caráter mais
Até mais geral. Mais geral, exato. É aquilo que tu dizias há pouco, o perigo das generalizações. Eu não posso olhar para todos os brasileiros que estiverem em Portugal e achar que eles têm cadastro e que são como quem matou o jovem de Braga. Olha, por outro lado, muitos brasileiros estão a fugir precisamente desses gangues, desse tráfico, desse contexto criminal bastante... que tem um caráter bastante grotesco aos nossos olhos, da criminalidade que estamos acostumados. Só para lembrar alguns dos nossos telespectadores, Lisboa, durante a Segunda Guerra Mundial, também era o ponto de encontro dos espiões. Aqui encontravam-se todos, espiões e contra-espiões. Ou seja, Lisboa sempre foi assim um ponto de encontro de pessoas com histórias assim meio estranhas. Olha, por outro lado, achas que nós termos uma população que está num inverno demográfico cria uma tensão maior com esse fluxo migratório? Sim, cria porque, no fundo, temos dois fenómenos simultâneos que significam um resultado danoso para nós, que é uma sensação de colapso civilizacional, uma sensação de colapso da nossa identidade, seja nacional, seja europeia, seja ocidental, digamos assim. Portanto, nós sentimos que estamos em desvantagem numérica, à medida que somos... alguns dirão substituídos, mas de facto ainda é mais revoltante para a população que esteja nesta situação, ao sentir que o problema demográfico, o inverno demográfico, em poucos anos começou a sair do debate político. Talvez isto deu-se num período de tempo mesmo muito curto, porque há 20 anos atrás era muito mais falado nesta dimensão de facto que é o problema demográfico, logo temos que olhar para a natalidade. E neste momento o discurso já mudou. Nós temos um problema demográfico, a única solução é absorver imigrantes, e 100 mil por ano, 150 mil por ano. E, de facto, olhando novamente para o problema demográfico que foi ignorado, até podemos dizer, para aí há 30 anos, na verdade o inverno demográfico já começou para aí desde a década de 70. E os países que começaram a atuar mais rápido foram os países nórdicos, com uma orientação política mais no sentido da emancipação individual e da alta subsidiar cuidados e serviços de forma universal. Também, isto está também mais em linha com os valores das próprias sociedades nórdicas. Mas esta resposta, mais no sentido da emancipação e do financiamento muito generoso dos cuidados infantis, da universalização das creches, dos cuidados infantis, mostrou que a sociedade fica um pouco inflexível, não há grandes alterações dos padrões reprodutivos das sociedades e, portanto, já tivemos tempo para perceber que o caminho por aí não faz grandes alterações e talvez as razões de fundo sejam, de facto, as culturais e éticas que são muito mais difíceis porque é muito fácil um governo decretar formas de reduzir a natalidade, não é? E já vimos isto de forma também bastante triste no caso chinês, não é? É muito fácil chegar e em poucos anos a população, de facto, reduz. Mas depois, agora quando é o inverso, já não há nada a fazer. Porque agora estão a fazer ao contrário. Mas não há uma forma de dar 2, 3 incentivos e as pessoas agora mudam o disco. Não é assim que resulta. Mas se calhar é porque há uma visão, e isso eu deixava para a segunda parte, uma visão diferente para um núcleo da sociedade muito importante, que é a família. E se calhar é por aí que passa, por assim dizer, essa dificuldade em apoiar a natalidade. Mas para já vamos fazer uma pequena interrupção, vamos até à rúbrica de Direitos do Consumidor e depois regressamos para conversar com a Daniela. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Diz-nos um consumidor destas bandas que levou há dias o carro a uma oficina aqui próximo.
Cobraram-lhe cerca de 50 euros pelo orçamento, que descontaram, ou que descontariam na revisão. Feita a revisão, não descontaram nada. Deram-lhe um crédito para usar num próximo serviço. Pergunta: este tipo de fidelização à força é legal? O regime jurídico da atividade e exercício do comércio e serviços de 16 de janeiro de 2015 impõe o seguinte: quando o preço não seja pré-determinado ou não seja possível indicá-lo com precisão, o prestador de serviço deve fornecer, quando solicitado pelo cliente, um orçamento detalhado do qual constem, entre outros, os seguintes elementos: descrição sumária dos serviços a prestar, preço dos serviços a prestar, que deve incluir 1. Valor da mão de obra a utilizar. 2. Valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou a substituir. Depois, datas de início e fim da prestação de serviço. Forma e condições de pagamento. E depois diz a lei, o orçamento pode ser gratuito ou oneroso. Se o orçamento for oneroso, isto é, se tiver de ser pago, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. O preço pago pela elaboração do orçamento deve ser descontado do preço do serviço sempre que este vier a ser prestado. O preço pago pela elaboração do orçamento deve ser descontado do preço do serviço sempre que este vier a ser prestado. Portanto, se não for descontado, o prestador de serviços comete uma contraordenação económica grave, com os montantes das coimas que temos vindo aqui a revelar, se microempresa de 1.700 a 3.000 euros, se pequena empresa de 4.000 a 8.000 euros, se de média empresa de 8.000 a 16.000 euros, se grande empresa de 12.000 a 24.000 euros. Denuncie, estimado telespectador, a situação no livro de reclamações. Exija o reembolso do que pagou, quanto mais não seja no Tribunal Arbitral de Conflitos de Consumo. Estas situações são absolutamente inadmissíveis. De volta ao nosso estúdio, depois de ouvir o professor Mário Frota, estamos a conversar com a Daniela Silva. Estamos a abordar a questão da imigração. Obviamente que no final, ainda antes da rúbrica, eu lancei a questão do núcleo da família, não é? E houve uma alteração substancial nas sociedades ocidentais entre aquilo que era a família, ou aquilo que era visto como família, e as famílias, por assim dizer, ideológicas ou pensadas por algumas forças políticas. Precisamente. Nós temos vindo a sentir esta alteração substancial do que significa família, mas por forças quer económicas, quer ideológicas. Em primeiro lugar, a família alterou-se substancialmente ao longo do século XX, até antes, por razões necessariamente económicas, de perda de funções, as funções que eram próprias da família, como unidade produtiva, como principal provedor de cuidados de apoio social. Todas essas funções foram sendo transferidas quer para o Estado, quer para entidades externas, sociais, privadas, e deu-se um esvaziamento que tornou, como nós muitas vezes vemos, é um facto da sociologia da família, a família tornou-se essencialmente uma instituição de afetos. Esse é o principal esvaziamento. Também do ponto de vista económico, dá-se uma alteração muito importante, mais recente, em todas as sociedades desenvolvidas,
industrializadas e liberais, que é a entrada da mulher no mercado de trabalho, que alterou profundamente a dinâmica conjugal, a forma como o planeamento familiar é feito e as possibilidades de tempo que ficam muito mais restritas de acordo com a janela reprodutiva, a janela fértil das mulheres. Esse é o ponto essencialmente económico. Do ponto de vista mais ideológico, também existiram muitas mudanças, um jeito quase de distopia que eu gosto de alinhar muito com o Admirável Mundo Novo, porque de facto quase nada falha, que é a maternidade é vista de uma forma quase técnica e até muitas vezes é feita uma apologia da maternidade independente, como se a reprodução, a procriação fosse uma escolha de consumo e que possa ser vivida de forma muito técnica e agendada no momento mais oportuno e sem ter também em conta as consequências para os filhos a longo prazo. Esse é o ponto principal relativamente à maternidade. A própria forma como a criança é educada, portanto, é num contexto muito mais, na sociedade industrializada, é um contexto muito mais anónimo e técnico de uma educação tanto estatizada como a nível da moral, é concentrada fora da família e é focada simplesmente no aumento das competências para o mercado de trabalho. Portanto, dá este peso ao anonimato crescente na família e à falta de vínculos. E as próprias relações conjugais também têm sofrido. São cada vez mais um jogo de conveniências sociais e muito mais oscilantes de acordo com o nível de satisfação e interesses de cada um. O que vai atacar o ponto mais essencial que todas as sociedades associam ao núcleo da família, que é existir um mínimo de previsibilidade a longo prazo. A família, pelo menos no seu período principal de criação dos filhos, que é orientada para o bem-estar do grupo em si, da família, da instituição, esse tempo não é estável e não é dado como garantido, mas quer dizer, a estabilidade é própria a qualquer... Mas de onde é que surge esse ataque à família? Porque tanto quanto nós podemos pensar numa análise simplista, não é? Sim. A família, de facto, é a base de toda e qualquer sociedade. Historicamente, está comprovado, na atualidade continuamos a ver isto, mas de alguma forma algum movimento surgiu que veio causar essa disrupção? Sim, para além dos incentivos económicos que eu já referi, existiram de facto forças ideológicas que têm minado cada vez mais esse equilíbrio. E agora, mais recentemente, temos o wokismo, mas estas forças já vêm desde as feministas, do socialismo, até de Lenin, que sempre favoreceram uma ideia da família como uma instituição entendida como estando em luta, existindo um explorado e um explorador. O explorador é o homem, a explorada é a mulher. Achar que a família é uma relação de soma zero, se alguém ganha é porque alguém está a perder. E também este efeito próprio que vem desses mesmos pensadores, de desprestigiar o próprio papel maternal, de ver isso como uma atividade de embrutecimento que não dignifica a mulher, que a cativa numa função, numa espécie de não é gulag, mas é manter a pessoa cativa num espaço fechado. E este desprestígio cultural tem muita força e vem até aos dias de hoje, tanto que hoje, de facto, temos uma economia que força um modelo de família em que existem 2 rendimentos para conseguir sustentar uma família, e isso é visto como um avanço, e, de facto, muitas pessoas têm que sair de manhã para ir trabalhar, para ganhar o ordenado mínimo, e, se calhar, metade do ordenado, ou 80% até, é dirigido a uma creche. Isto não me parece muito que seja um avanço civilizacional. De facto, existe esta imposição, este imperativo para poder sobreviver, mas também existe uma fatia substancial de mulheres que até poderão ter a oportunidade de estar em casa com os filhos, mas
ficam com a sensação de que, não, isto não me dá independência, não me dá gratificação, o que me dá gratificação é abdicar disto para continuar... Daniela, eu já ouvi, por exemplo, casos, e nós estamos a falar numa sociedade que nos últimos tempos tem defendido as mulheres, pensando, por exemplo, no movimento Me Too, eu já vi mulheres a ficarem ofendidas quando outras mulheres, de sua livre, espontânea vontade, decidem, não, eu vou ficar em casa a cuidar dos meus filhos, o meu marido que trabalhe. Sim. Sim, isso só vem provar que não são a favor da liberdade individual, porque faz bastante confusão a essas pessoas que alguém demonstre que é possível viver dessa forma e que demonstre que são felizes e que têm uma dinâmica equilibrada, porque é como se estivessem a atrasar a revolução, não é? A revolução de género, não é? Porque o que tentam empolar na opinião pública é os casos que acabam mal, é a agressividade, é a violência doméstica e tentar passar a imagem de que todas as famílias que tentem seguir um rumo mais dito tradicional, em que as mulheres decidem de livre vontade ficar com os filhos em casa, isso pode mais tarde ou mais cedo acabar mal. É o mais provável que acabe mal. E de facto é uma afronta aos olhos dessas pessoas que se dizem... Mas então nós temos que começar a decidir se podemos ou não falar e se podemos ou não escolher, porque parece que há assuntos que não se pode falar, há escolhas que não se podem fazer, porque não me faz sentido nenhum que outras mulheres fiquem ofendidas se uma mulher decidir ficar em casa, não é? Sim, não faz sentido, mas isso é prova de que... Então, mas o wokeismo não é liberdade. Não, o wokeismo é doutrinação e é uma tirania que se instala nas mentes de forma muito gradual para, de facto, rapidamente um grande conjunto de coisas que são 2 mais 2 são 4, coisas bastante instintivas e dadas como óbvias, de facto passam a sair do nosso discurso. Isto dá-se pelo efeito da academia dominada durante décadas pelas elites mais de esquerda, ter tentado abolir a visão mais essencialista da vida, tentar trocar essa visão essencialista pela visão da construção social, de que nós podemos tornar-nos aquilo que quisermos, quando aquilo que nós devíamos procurar era entender que somos o fruto dos nossos determinismos biológicos e daquilo que o nosso livre-arbítrio nos permite escolher. Portanto, não é nem um lado nem o outro, mais uma vez, tentar escapar aos extremos. Mas chegámos a uma infantilização total da mentalidade moderna, em que, de facto, a população cá fora das academias é muito mais inteligente e sábia do que os ditos intelectuais que ficaram com os raciocínios completamente cativos deste tipo de pressupostos completamente errados e desligados da natureza. Portanto, neste caso da família, é bastante óbvio que o efeito do wokeismo barrou uma série de verdades. E, por exemplo, a possibilidade que há em determinados países, nos Estados Unidos, aqui não sei, creio que sim também, mas nos Estados Unidos certeza absoluta, agora menos, não é? Mas a possibilidade de que os filhos possam tomar determinadas decisões sem o conhecimento dos pais e a escola não ache que essas decisões são o suficientemente importantes para informar os pais e não dizem nada. Eu estou a falar de bloqueadores de puberdade, de mudanças de sexo. Sim, mais uma prova de que estas elites são completamente arrogantes e sem qualquer empatia pelo próximo, porque conseguiram... isto é uma prova também da tal opção por estatizar completamente a educação e a moral e achar que os filhos estão mais bem protegidos se estiverem à guarda do Estado do que se estiverem a receber a educação dos pais. Daí esta visão de coletivizar o mais cedo possível a educação dos filhos.
Mas as pessoas que defendem essa intrusão completa na vida dos filhos dos outros não estarão cá para responder quando as consequências desses milhares e milhares de jovens que avançaram para essas decisões imprudentes e irreversíveis, não estarão cá para responder e para ajudar esses jovens quando eles perceberem que cometeram um erro irreversível. E é aqui que vemos o caráter, de facto, mórbido deste discurso, que quer apenas tratar as pessoas como peças nas suas mãos para moldar de acordo com os seus dogmas e as suas obsessões ideológicas. E daí a grande necessidade de defender a autonomia da família, porque este é um exemplo bastante materializado de como pode ser irreversível, mas o grande objetivo em matérias que nos passam menos ao lado é, de facto, esvaziar completamente a autoridade familiar e... Mas, por exemplo, a Constituição da República Portuguesa diz claramente que o Estado não pode programar ideologicamente o ensino. E eles fazem isso, ou seja, eles próprios quebram a Constituição e fazem de acordo como eles bem entendem. E nós vamos na onda. Sim, aceitamos isso porque a influência ideológica é tão generalizada e foi tão gradual, tão paulatina, que damos carta branca para continuarem a fazer isso, porque não é visto como programático, é visto como, não, isto é a verdade. Isto nós estamos a defender aquilo que tem de ser, é verdade, são os direitos humanos. Portanto, falamos de questões completamente discutíveis, como, por exemplo, os conteúdos que se tratam nas aulas de cidadania, e eles avançam, não, mas isso... Eu já tive pessoas que me disseram, mas ideologia de género não existe. Onde é que viste que ideologia de género existe? Portanto, as coisas passam a ser entendidas como factos indiscutíveis e daí, mais uma vez, a influência, ou seja, nas mentes do wokismo. É a retirada da capacidade da família de educar os seus filhos dentro de determinados padrões, não é? E a própria família começa a questionar será que estou a fazer... Será que estou a fazer o correto em questionar esta educação, se todos fazem o mesmo? Mas é um grande desafio para nós, porque, por exemplo, se assim for, porquê é que famílias muçulmanas não podem utilizar princípios da Sharia dentro da sua própria família? Ou porque é que, por exemplo, uma determinada comunidade, como a comunidade cigana, que retira as mulheres, as jovens, não é? Do ensino. Ou seja, aqui é o ponto de equilíbrio. Como é que nós podemos defender a individualidade de uma família e depois as outras têm que alinhar por um cânon diferente? Sim, nesse caso o ponto de equilíbrio era precisamente remover os conteúdos programáticos e de facto ter um certo núcleo de regras indiscutíveis e que terão de ter sempre em dominância aquilo que nós achamos como a lei portuguesa, a lei imparcial, como, por exemplo, independentemente destas jovens virem de outros países, em Portugal a excisão genital feminina é crime. Claro, porque assim é a única forma de dissuadir até aquela aculturação que eu vinha a falar, e quem estiver desconfortável com este nosso núcleo indiscutível de valores, aí terá de procurar prosseguir os seus valores e as suas práticas num local em que se sinta mais... E achas que é isso que o wokismo tenta fazer, é colocar-nos todos quase... numa amálgama, todos iguais, todos parecidos, todos... Claro que sim. Não é só o wokismo que o faz, mas ao sermos vistos como meros consumidores desenraizados, em que depois também existirão outros, aqueles que nos chegam que têm esses valores mais enraizados ainda, mas a tendência é deixar-nos cada vez mais
desautorizados e sem capacidade de resposta para resistir até perante o próprio Estado. Portanto, as principais forças da sociedade civil que podem normalmente ser a força de resistência ficam desarmadas. Achas que aí a comunicação social tem alguma responsabilidade? Sim, a comunicação social é o outro braço. Portanto, de um lado temos a educação e do outro lado temos a comunicação social. São os dois grandes apoios desta mudança paulatina de mentalidade que mantém a sociedade adormecida para ficar... É tanto, de um lado, a perda de identidade e do outro lado a desmoralização total e a apatia. Porque por estes dois... E que também vem pelo entretenimento, não é só o papel da desinformação. Sim. É também o tipo de entretenimento que é passado até para as crianças do ponto de vista digital, não é? Todos esses desafios é no sentido de manter as pessoas o mais apagadas e desligadas entre si para não poderem... para acharem tudo muito natural. Como por exemplo, um cabeçalho de uma notícia hoje num jornal português que grupo de ativistas destrói stand da Tesla. Se não fosse da Tesla, eles deixavam de ser ativistas e passavam a ser criminosos, ou um bando, ou um gangue, ou lá o que é, não é? Sim, claro. Portanto, a população que está doutrinada desta forma olha para isso e pensa, isto é destruição de propriedade, isto é ataque, isto é agressivo. Não, mas é da Tesla, é o Elon Musk. Então até faz sentido, olha, até foi bem merecido. E é desta forma que nós vemos, sobretudo entre os jovens, que existe uma inconsciência total do que é que são as regras de viver em sociedade, das consequências das ações, e tudo é justificado se for em nome dessas lutas supostamente para fazer frente aos populistas, aos agentes que querem apoiar os movimentos populistas, que querem regredir nos direitos humanos e nas lutas do wokismo. Qualquer meio pode ser lícito. Olha, e por outro lado, o que é que nós podemos fazer? O que é que eu, enquanto cidadão, o que é que eu posso fazer? Podemos fazer o que estamos a fazer aqui. Podemos tentar forçar o máximo possível, transmitir o máximo possível isto às gerações mais novas, tentar consciencializá-los de tudo isto que estamos aqui a falar, e podemos tentar também pela via política. Acho que não devemos desistir de tentar chamar estas questões, trazer estas questões cada vez mais de forma sensata e conciliadora para o debate político. Há quem diga que foram dois dos grandes temas que alavancaram a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, a imigração e o wokismo. Exatamente. Portanto, não podemos continuar a ignorar essas inquietações do eleitorado, porque, de facto, as eleições neste momento ganham-se sobretudo em torno das questões culturais. Gostemos ou não gostemos, é assim que funciona. Portanto, são essas que, novamente voltando à questão até da natalidade, não são essencialmente as medidas cirúrgicas do ponto de vista económico que vão mudar substancialmente, que vão dar uma resposta substancial aos principais problemas que irão ditar o nosso futuro. São as questões que as pessoas sentem na pele, que ameaçam a sua qualidade de vida, o seu equilíbrio familiar, o seu futuro civilizacional. Portanto, é por aí que irão passar, essencialmente, as grandes decisões e as pessoas irão votar, neste momento pelo menos, nos próximos tempos, irão votar em função delas. E não deve ser nenhum tabu abordar o tema imigração como qualquer outro tema que abordamos. Exatamente. Muito bem. Daniela Silva, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigada, João. É sempre um gosto. Fica também já aqui a possibilidade de, numa próxima oportunidade, voltares aqui ao nosso programa. Eu sei que, entretanto, continuas a trabalhar. Estás a preparar aí qualquer coisa? A trabalhar em termos de... A nível de investigação. Continuo na área das políticas da família e da questão dos desafios demográficos. Estou a fazer uma investigação como bolsa de pós-doutoramento na Universidade Católica
Com as famílias com numerosas, também não com as é? famílias numerosas, Muito exatamente. bem. Daniela Silva, obrigado, sim. Muito obrigada. E obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe que pode ver e rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube ou então faça como a Daniela. De manhã cedo vai até ao Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast e já ouve a minha voz e a dos convidados a falar consigo, olha, enquanto vai para a escola, enquanto está no comboio, enquanto, sei lá, enquanto está a fazer a sua caminhada matinal. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta. Boa noite, até amanhã.